Olá, queremos prosseguir o nosso estudo da carta de 1 Timóteo e hoje vamos estar estudando 1 Timóteo capítulo 6, dos versículos 3 ao 10. Eu vou estar lendo, depois vamos ver algumas observações aqui. Diz assim na minha versão: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a atormentam a si mesmos com muitas dores. Aqui Paulo escreve então a Timóteo, jovem pastor que está pastoreando aqui em Éfeso, e a igreja de Éfeso tinha um problema, que era uma falsa doutrina, pessoas ensinando uma falsa doutrina. E ele já havia repreendido isso, e já tinha falado isso nos capítulos anteriores, né? Desde o capítulo 1 em diante, ali ele vai falar de pessoas que têm falado, se desviado da doutrina e falado aquilo que não provém da palavra de Deus. E aqui não é diferente, aqui Paulo tem falado sobre o equilíbrio, né, entre a doutrina e também o dinheiro, as riquezas, o cuidado, né, e ele vai trabalhar esses dois conceitos, né, os falsos mestres e as riquezas. E no versículo 3 ao versículo 5, Paulo vai estar falando então desses falsos mestres, e ele começa no versículo 3 falando daqueles que falam outra doutrina que não são as do nosso Senhor Jesus Cristo. E estes, então, ele vai dizer aqui nos versículos sequentes que essas pessoas são orgulhosas, têm um desejo doentio por discussões e brigas, e nisto nasce, então, no coração dessas pessoas a inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, polêmicas e uma mente pervertida, privada da verdade. No versículo 4 e 5 vai falar isso, né? E a gente vê que muitos têm pregado o Evangelho, mas muitos têm, e talvez a grande maioria, tem pregado um evangelho diferente daquele que Jesus Cristo havia pregado, havia falado, que os apóstolos estavam pregando. A gente vê essa grande diferença, e a gente vê também que essas pessoas, elas têm no fundo algo que não é muito legal, né? Aqui diz suspeitas malignas, e a gente vê muitas vezes pessoas sendo usadas por Satanás para pregar um evangelho fajuto, um evangelho distorcido, para que pessoas creem nesses evangelhos pregados e se desviam do verdadeiro caminho. E isso é uma arma de Satanás. E diz aqui uma mente pervertida, privadas da verdade. E uma das estratégias de Satanás é cegar o entendimento das pessoas, né? E essas pessoas acabam ficando cegas. E o pior cego é aquele que não quer ver, né? E essas pessoas você pode
mostrar na palavra de Deus aonde que eles estão errados, eles vão discutir, eles não vão aceitar, porque eles têm essa mente cauterizada, uma mente pervertida, privada da verdade. Essa que é a grande verdade que nós vemos hoje nos nossos dias. E mera semelhança é pura coincidência, alguém já poderia falar, né? Mas tem muitos, e muitos pregadores, que sabem muito bem que se debruçam em cima da Bíblia, não para estudá-la, para ensinar, mas para distorcê-la e poder enganar as pessoas. E aí vem o outro cuidado que aqui nesse texto está falando, as riquezas. E hoje se percebeu que muitos acabam fazendo isso, né? Que fazer negócio com a fé das pessoas é muito lucrativo. As pessoas que não ensinam o Evangelho de Jesus Cristo acabam fazendo comércio com a fé das pessoas e as pessoas acabam pagando para terem então uma bênção de Deus, né? E eles dizem que é oferta, mas na verdade é um comércio, você dá para receber, é um troca-troca. E se você não recebe, a culpa é tua, você que não teve fé, não é de Deus que não te deu, né? Ou a tua oferta que era muito pequena, e assim por diante. Então, do versículo 6 ao versículo 8, agora Paulo começa a falar sobre as riquezas. E ele diz que, no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E o que é piedade? Se você for no dicionário, você vai encontrar o significado de piedade como amor e respeito às coisas religiosas, devoção, compaixão pelo sofrimento alheio. Isso é piedade, e nós devemos ter uma vida de piedade. Se colocar no lugar do outro, né, ter essa empatia, né, ter essa compaixão por aquilo que o outro tem sofrido. Mas principalmente ter amor, respeito às coisas de Deus, a própria palavra de Deus. Nós precisamos, né, ter esse respeito que se perdeu muitas vezes nos dias de hoje. Hoje em dia se perdeu muito a questão do respeito, da reverência a Deus. Se perdeu. A própria reverência nos cultos. Você vê pessoas vindo de qualquer jeito, vestidas de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito para Deus. Você vê pregadores sem temor a Deus, pregando. E é aquilo que Paulo está falando aqui logo no início desse texto que nós lemos, falsas doutrinas, ensinando coisas que não são corretas e dizendo que é palavra de Deus. Se perdeu o temor a Deus, se perdeu essa reverência, esse respeito. E um dia Deus os cobrará, um dia Deus vai cobrar. Infelizmente essas pessoas vão ter que pagar por isso, mas nós devemos ter essa reverência a Deus. Por quê? Seguindo no texto, no versículo 7, vai dizer aquele ditado muito popular, conhecido, né? No mundo não trazemos nada e do mundo não levamos nada. E é isso que está aqui escrito. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A única coisa que vai ficar, que a gente vai levar conosco, é aquilo que a gente fez em vida, né? As nossas obras. As obras não salvam. A palavra de Deus é muito clara, que a salvação vem pela graça e não por obras, para que ninguém se vanglorie delas. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas as obras que nós temos nos acompanham, porque é pelas nossas obras que nós seremos julgados. Um dia todos nós vamos estar na presença de Deus para o grande julgamento. E cada um vai prestar contas daquilo que fez. Então essas obras vão acompanhar. E é isso a única coisa que a gente leva. Caixão não tem gaveta. Não adianta você ser rico, ter muito dinheiro,
mas você não vai levar nada para a eternidade. Para a eternidade vai levar os seus atos, aquilo que você fez, você será julgado por eles, né? Então, nesse sentido, nós temos que ter essa compaixão e buscar aquilo que, de fato, tem valor para nós. Aquilo que é espiritual. E aí diz no versículo 8 que se nós tivermos comida, aquilo com que sobreviver, e roupas, devemos estar contentes, agradecidos. E na verdade a gente precisa ter o coração agradecido por aquilo que a gente tem e não ficar reclamando por aquilo que a gente não tem. Muitas vezes nós deixamos de agradecer a Deus pelo prato de comida que nós temos, porque não é a comida que nós queríamos. Hoje eu só tenho arroz e feijão e um bifinho aqui, mas eu queria um churrasco. Hoje eu só tenho um carreteiro ou uma galinhada, sei lá o que você almoçou nesse dia, mas talvez você queria um prato muito melhor. Esteja contente com o que você tem e não reclame daquilo que você não tem. Nós precisamos olhar mais para aquilo que Deus nos dá e sermos agradecidos. Aquele que não agradece, aquele que não merece as pequenas coisas, não cuida das pequenas coisas, não merece as grandes e não vai ganhar as grandes. E o versículo 9, então, vai dizer que quem quer ficar rico precisa lidar com alguns problemas. O versículo 9 vai dizer, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Então, quem quer ficar rico, buscar riquezas, vai ter que lidar com tentação, armadilhas, desejos insensatos. E tudo isso leva a pessoa a se afundar na ruína e na perdição, porque isso tira a pessoa do caminho correto. O foco não é mais a Deus, não é mais a piedade, não é mais o amor ao próximo, mas sim o amor ao dinheiro. O foco agora está em eu ter lucros abusivos, eu enriquecer, eu ter aquilo que eu quero. E isso afunda a pessoa na ruína. E as riquezas ficam, mas a alma da pessoa vai um dia prestar contas a Deus. O espírito da pessoa vai estar com Deus. Então buscamos as coisas espirituais. Jesus já falou no Sermão do Monte, lá em Mateus 6, 19 a 21, vai dizer para não ajuntar tesouros aqui na terra, porque aqui na terra o ladrão rouba, a traça e a ferrugem consome, mas sim nós devemos ajuntar, acumular tesouros no céu, porque lá ladrão não entra para roubar, lá a traça e a ferrugem não consomem. E ali, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E de fato é verdadeiro essa frase, porque quando eu me importo muito com o dinheiro, eu coloco o meu coração naquilo, o meu empenho naquilo, a minha vida atrás daquilo. E tem pessoas que passam a vida toda correndo atrás do dinheiro. E quando conseguem aquilo que querem, querem mais. Porque eu quero tal carro. Quando consegue, eu quero casa. Consegue a casa, eu quero um apartamento. Quando consegue o apartamento, eu quero uma cobertura. E assim vai e nunca está contente, porque de fato tem um vazio muito grande no coração. E o vazio do ser humano só pode ser preenchido com Deus. O dinheiro, riqueza, poder não preenche esse vazio. Não preenche. A única coisa que preenche esse vazio na verdade é do tamanho de Deus, exato do tamanho de Deus. É Ele que nos enche o nosso coração, nos traz paz, gozo, alegria, satisfação. Só Ele pode nos dar. E o versículo 10, então, um versículo muito conhecido, onde diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui Paulo não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom. Nós precisamos do dinheiro para sobreviver. Nós precisamos do dinheiro para ter um conforto a mais na vida, para abençoar pessoas. Para a gente poder ajudar pessoas, a gente precisa de recursos. O dinheiro não é mau, o dinheiro é neutro. A forma que eu uso ele pode ser boa ou mal.
Agora, o amor ao dinheiro, aí é a raiz de males. Por quê? Porque quando eu coloco o meu amor ao dinheiro, eu não estou dando o meu amor a Deus. E em primeiro lugar na minha vida precisa ser Deus. Deus não quer e não se contenta, Ele não fica em segundo plano, em segundo lugar. Ou você tem Deus em primeiro lugar, ou você não tem Deus. E se você colocar o amor ao dinheiro, poder, no lugar de Deus, Deus não vai estar contigo. Você vai estar só. E um dia prestará contas disso. Na busca por riquezas, o coração do homem acaba se corrompendo, diferente quando Deus abençoa. É diferente. Uma coisa é eu correr atrás do dinheiro para eu ficar rico, outra coisa é eu não ter amor ao dinheiro, ter amor a Deus, e por amor a Deus e fidelidade que eu tenho a Ele, Ele me abençoa. E muitas pessoas, eu conheço muitos irmãos em Cristo, fiéis na igreja, fiéis a Deus, que têm muito recurso. E parece que tudo que essa pessoa coloca as mãos em termos de negócio prospera e dá muito lucro. Só que ao mesmo tempo ele abençoa muitas igrejas, abençoa muitas pessoas também. Tem uma alma, um coração muito grande e generoso, né? E ajuda em diversas entidades, né? E parece que quanto mais ele ajuda, mais ele recebe de Deus, não por barganha, mas porque Deus abençoa, Deus olha a fidelidade daquela pessoa, parece que Deus olha e diz assim, eu preciso abençoar ele. Olha só, ele tem sido piedoso, ele me ama, ele me coloca em primeiro lugar e por amor a mim ele tem ajudado tantas pessoas, eu preciso abençoar o negócio dele. E Deus abençoa. A cobiça, a busca por dinheiro, ela desvia a fé da pessoa, porque a minha fé agora não está mais em Deus, mas está naquilo que eu vou conseguir ter. A cobiça traz consigo, então, aqui no versículo 10, diz que traz tormentos, dores, sofrimento. Se desviaram da fé e atormentam a si mesmos com muitas dores. A conclusão desse estudo, né? Devemos cuidar da doutrina que buscamos, não se deixar ser enganados, deve ser a doutrina verdadeira de Jesus Cristo, e devemos ser agradecidos pelo que temos e não cobiçar em ter mais e mais daquilo que nós precisamos, não colocar o nosso amor ao dinheiro, a riquezas, mas o nosso amor devemos dever apenas a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.